Fala rapaziada, excelente sábado a todos, bom início de domingo a todo mundo aí. Queria ter feito essa análise antes, mas estava no trabalho, mas cá estou eu. A análise pós-jogo, Sport 5-0 Maguari, tá? Jogo na Ilha do Retiro que aconteceu no sábado de tarde ali, 4h30 da tarde. Sport goleia a equipe do Maguari, chega agora ao mesmo número de pontos da equipe do interior de Pernambuco, né? A 12 pontos, e tem como objetivo aí o Sport beliscar essa segunda vaga ou quiçá a primeira se o Santa Cruz tropeçar, né? O Sport goleou a equipe do Maguari, é verdade, mas será que o Sport venceu e convenceu? E venceu muito bem, a gente sabe, tá? Mas a gente tem alguns pontos de atenção no trabalho do Pepa. Sabemos que precisa ser esclarecido alguns pontos. Tem também falha da diretoria nisso tudo. E vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Realmente ganhamos, vencemos, mas não é por isso que está tudo mil maravilhas. Eu vou deixar alguns pontos aqui para vocês refletirem junto comigo nesse vídeo, beleza? Antes da gente começar, meu irmão, like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo o que está acontecendo no Esporte Clube do Recife, tá? Vamos lá, sem deixar de enrolação aqui, vamos pro vídeo. O Sport iniciou a partida com Thiago Couto no gol, Matheus Alexandre, Antônio Carlos, Chico e Igor Cariús, Domingues, Johan, Lucas Lima, Tite Ortiz, Barleta e Paciência. Antes da gente começar a falar de fato do que foi o jogo, tínhamos no banco o Di Plácido, o Atêncio, que não estreou hoje. A gente já vai chegar no jogador, tá? A gente já vai falar sobre isso aí. Lene Lobato, Gustavo Maia, Dedé, Gustavo Coutinho, Carlos Alberto e Pablo. Tínhamos também o Marcelo Aju, o Renzo e também o Davi, né? O Kaique França sequer foi relacionado. Mas beleza, vamos lá. Primeiro tempo do esporte foi realmente algo bem difícil de se assistir. O esporte, em todo o primeiro tempo, não conseguiu criar uma chance sequer decente de gol. Lucas Lima jogou aberto pela direita de novo, retrato muito do que foi a Série B de 2024, e eu vou criticar isso aqui no Pepa. É o primeiro ponto de crítica, não só do jogo de hoje, mas também do trabalho do Pepa. Em 2024 era entendível do Lucas Lima jogar caindo, né? Pela direita ali, fazer aquele cara que começa o jogo mais fechado e puxa ali para a direita para conseguir um cruzamento, um passe entre linhas e tudo mais. Mas era de se entender porque os pontas que tínhamos em elenco, os meias que tínhamos no elenco, eram limitadíssimos em 2024. Pouco se aproveitou do que restou de 2024, né? Basta olhar para o time hoje de 2025 e imaginar o 2024, foram poucos que continuaram. O Thiago Couto, no caso da escalação de agora, tá? O Thiago Couto, o Chico, o Igor Cariús, Fabrício Domingues, o próprio Lucas Lima, Tite Ortiz e o Barleta. Então, assim, mais de meio time aí foi trocado. Então, não há necessidade do Lucas Lima todo jogo continuar na ponta direita. Temos bons pontas. Vamos contar, vamos lá. Gustavo Maia. Temos agora o Atêncio, que não estreou hoje. A gente já vai falar do Atêncio, tá? Calma lá. Temos o próprio Romarinho, que não é ponta direita, mas é um ponta, tá? Da equipe. Temos o Carlos Alberto. Temos o Barleta. Temos 5 até agora, né? Temos quem mais? Temos o próprio... deixa eu ver aqui na escalação. Lene Lobato, 6. De 6 a 7 pontas que a equipe do esporte tem. De 6 a 7, tá? Vamos colocar ali de 6 a 7. De 6 a 7 pontas a equipe do esporte tem. Inclusive, são bem vastos, por sinal. E o Pepa ainda continua colocando o Lucas Lima na ponta direita. Não é duvidando da capacidade técnica do Lucas Lima, mas é que a gente perde profundidade. A gente perde aquele cara que vai levar a bola para a linha do fundo, tentar um último drible e achar um cruzamento. Vamos perder muito em velocidade pelas pontas. Por que colocar o Barleta na ponta esquerda e não na ponta direita, que é onde o Barleta joga e joga muito melhor? Por que não coloca o Lucas Lima no meio e joga um ponta esquerda como o Carlos Alberto, como um Romarinho, que para mim está em péssima fase, mas é a função do Romarinho ali na ponta esquerda, um Gustavo Maia.
Mas é inacreditável como ainda há essa escalação do Sport que a gente sabe, nós que não entendemos tanto de futebol quanto o Pepa, mas nós sabemos que está errado. Tínhamos 3 meio de campos centrais, Tite Ortiz, Lucas Lima e também o Johan. E aí, claro que eu entendo que era contra uma equipe limitada, contra um Maguari, o Sport precisava criar mais, estava jogando em casa, precisava muito mais do resultado do que o Maguari. Eu entendo, mas colocar 3 meio de campo centrais, nenhum primeiro volante no elenco, e aí é onde entra meu segundo ponto de atenção. Dia 9 de fevereiro, o Sport ainda não contratou um primeiro volante, um segundo volante, nem que seja para ser reserva, aquele cara que chegue para compor elenco. Não temos. Hoje o Johan, em muitos momentos do jogo, foi o primeiro volante da equipe. O Tite Ortiz estava fazendo função de segundo volante junto com o Fabrício Domingues, alternando quem era o meio de campo central. Lucas Lima deslocado pela direita, Barleta deslocado para a esquerda. Uma salada o que foi o primeiro tempo do Sport. Uma salada. E aí, quando volta para o segundo tempo, inclusive o Sport não conseguiu fazer um gol no Maguari, tá? Com essa escalação que, para minha visão, ridícula. Ridícula. Mas beleza. No segundo tempo, o Pepa parece que realmente destravou alguma coisa na mente. Falou, cara, eu não vou reinventar a roda não, eu não vou criar moda não. Eu vou colocar realmente o time como deve ser. Ele faz o seguinte, vamos lá. Ele saca o Christian Barleta, que estava mal no jogo, é até entendível, tá? É até entendível. Eu faria um pouco diferente, mas é entendível. Coloca o Carlos Alberto, tira o Fabrício Domingues e coloca o Lene Lobato. Com essas alterações, o Lucas Lima realmente vai para o meio de campo. O Lene Lobato assume a ponta esquerda, a ponta direita, e o Carlos Alberto assume a ponta esquerda. Então agora sim o Sport começava a ter profundidade com pontas extremamente rápidos, com poder de decisão, de definição de jogada muito maior, e joga Lucas Lima no meio. Mas ainda tem um problema. Tínhamos Lucas Lima, Johan e Tite Ortiz no meio. O poder de marcação muito fraco. O Johan, inclusive, hoje fez uma partidaça na minha visão, porque jogou deslocado o tempo inteiro. Tá? Mas beleza. E aí, aproximadamente 8 minutos depois, ele tira o Paciência e coloca o Pablo. O jogo já estava 1-0, inclusive, tá? Mas o que vale ressaltar disso tudo é que ele não precisou fazer algo extraordinário, algo mirabolante para o Sport vencer o jogo. Ele fez as decisões que deveria ter feito no início. Eu até entendo ele ter começado com Paciência, mas poderia ter realmente iniciou o segundo tempo ter colocado o Pablo ou até mesmo o Gustavo Coutinho. Ele preza tanto por esse rodízio, né, de jogadores, como ele já falou, que quer dar sequência a todo mundo. Mas a gente poderia ter feito a estreia do Atencio, jogo em casa, jogo já resolvido, 2-3-0, poderia ter colocado o Atencio. Gustavo Maia, que vem sendo importante para a equipe, sequer entrou hoje. Então, assim, fica difícil às vezes defender as escalações do Pepa, porque visivelmente ele está rodando o elenco e em jogos não tão importantes ele está entrando com o elenco basicamente todo titular. Hoje, basicamente, o elenco foi todo titular. Exceto o Thiago Couto, que no caso seria o Kaique França, tá? O Johan, que ainda tá faltando um primeiro volante, acho que o Zé Lucas poderia ter entrado no lugar do Johan hoje, não jogou porque estava suspenso. E o Paciência, que tende a perder a vaga para o Pablo, ao que tudo indica, tá? Mas basicamente o escopo do Sport é esse para o início da temporada. Então, realmente, eu não consegui muito entender porque ele entrou com um time totalmente errado contra o Santa Cruz, com um time totalmente errado contra o Fortaleza, mas com o Maguari que você pode dar o luxo de rodar um pouco o elenco, ele entra com o time todo titular. Fechou. Já dei 2 pontos de atenção. Os 3 jogadores que entraram, Carlos Alberto, Lobato e Pablo, ambos, os 3, foram ultra decisivos para o placar ser tão elástico assim, né? O Pablo fez 2 gols, o Lene Lobato 2 gols, o Carlos Alberto fez 1 gol, deu 2 assistências, o Lene Lobato fez 2 gols, deu 1 assistência,
E o Pablo fez 2 gols. E o Lucas Lima, inclusive, deu uma assistência, tá? Então, assim, realmente fica difícil de entender o Pepa. E a diretoria que até então, gente, dia 9 de fevereiro, nenhum volante contratado. Isso é um escárnio, tá? Isso é um escárnio. Mas tranquilo, vamos lá. De todos os jogos que o Sport fez com um time que em tese será o time desse início de temporada, né, que foi contra o Ferroviário, Central, Jaguar, Santa Cruz, Fortaleza e agora o Maguari, porque as 3 primeiras rodadas jogamos com o Sub-20, né? De todos esses 6 jogos, que foram 12 tempos, né? Foi primeiro e segundo tempo de cada jogo ali, dão 12 tempos. O Sport jogou o segundo tempo contra o Ferroviário bem, então foi um tempo. Depois jogou um tempo contra o Central, bem. Aí tudo bem, jogou os 2 tempos contra o Jaguar, mas pô, o nível do Jaguar é muito abaixo, convenhamos. Não jogou nenhum tempo bem contra o Santa Cruz. Contra o Fortaleza, podemos colocar que foi o primeiro tempo bom contra o Fortaleza e depois o segundo tempo foi inacreditável. E contra o Maguari a gente jogou realmente só o segundo tempo. Então, assim, de 6 jogos que o Pepa já fez com essa equipe, que em tese é a equipe do início de temporada, de 6 jogos, de 12 tempos ao total, o Sport só jogou bem a metade dos tempos. Ou o primeiro tempo, ou o segundo tempo. Então é uma média de um tempo bom por jogo. É muito pouco, é muito pobre. O Sport foi muito pobre no primeiro tempo hoje. Não tinha repertório, era tentando afundar nas laterais, afundar nas extremidades do campo para fazer chuveirinho na grande área para o Paciência que não consegue pular 1,5 m ainda. Muito fora de forma, inclusive. Então, se o jogo é construído pela lateral, pelos cantos do campo, por que não colocar pontas velozes? Por que não iniciar o jogo com pontas velozes decisivos? Aí depois que realmente os pontas entram, né? Que entra o Lene Lobato, que é o melhor jogador da temporada do Sport, aí junto com o Zé Lucas, na minha visão. Depois que entra o Pablo e depois também que entra o Carlos Alberto, o Sport decide jogar mais pelo meio com pontas agudos. Ficou muito estranho essa decisão do Pepa. Mas beleza. Beleza. Eu realmente só vou começar a bater mais forte no próximo jogo do Campeonato Pernambucano, que é no próximo sábado contra o Náutico. Aí sim eu vou bater mais forte. Porque já vão ser 8 jogos na temporada. Vai ter que mostrar muito futebol. O nível do Náutico é muito abaixo. Os 2 desafios que o Sport pegou na temporada até então foram Santa Cruz e Fortaleza, que ofereceram um pouco mais de dificuldade para o Sport não se deu bem, tá? E aí o meu prazo para o Pepa é esse. Mas beleza. Vamos falar dos gols. Primeiro gol da equipe do Sport foi do Lene Lobato, que realmente fez uma partidaça mais uma vez, né, com o Lucas Lima saindo da marcação, achando aquele lançamento. Carlos Alberto encontra o Paciência, que volta para o Carlos Alberto. Carlos Alberto acha o Lene Lobato aí, que consegue dar um drible de corpo ali, puxa para a direita e acerta um chutaço no canto alto aí, né, do goleiro, que não conseguiu fazer a defesa. Mais uma vez o gol, Paciência, Carlos Alberto. Primeira assistência do Carlos Alberto aí com a camisa do Sport. E, ó, mais uma vez, a configuração do Sport. O jogador pelo canto do campo. E aí, 3 jogadores na grande área, né? Se eu não me engano aqui, o Tite Ortiz, o Paciência e também o Carlos Alberto. Se fosse outro jogador, se fosse em outro momento, iria tentar o cruzamento. O Lene Lobato, esperto, decisivo, coisa que eu nem imaginava que o Lene Lobato fosse fazer. Puxa para a direita e tiraço aí no ângulo. Parabéns para ele, para esse início de temporada, que vem fazendo um bom início de temporada aí o Lene Lobato, tá? Segundo gol da equipe do Sport, sai também de uma jogada aí em transição, né? Meio que um contra-ataque. A equipe do Maguari, o cara que tropeça sozinho na bola. O Carlos Alberto consegue recuperar. Bola no pé novamente do Lucas Lima. Adivinha por onde? Jogando no meio, como sempre. Joga muita bola pelo meio. Lucas Lima, tá? Mais uma vez, o rapaz tropeça, o Carlos Alberto pega a bola,
O Tite Ortiz aciona o Lucas Lima pelo meio, que é onde ele tem que jogar. Já tá ficando chato dizer. E o Lucas Lima vai lá e acha o Carlos Alberto aí, que inteligentemente puxa também para a direita. Gol bem parecido, inclusive, com o do Lene Lobato, tá? E bate aquela batida seca no canto. 2-0 para a equipe do Sport. E aí o ceifador marcou, né? Seu primeiro gol, já tinha dado uma assistência e agora marcou seu primeiro gol com a camisa do Sport. Sucesso aí também pro Carlos Alberto, tá? Terceiro gol da equipe do Sport. Como foi o terceiro gol da equipe do Sport? Adivinha só. Pablo acha lá em cima o Lene Lobato jogando pela ponta direita, como a gente já conversou. Lene Lobato acha o Pablo. E aí, meu amigo, eu vou até deixar em velocidade normal, porque esse gol do Pablo, para mim, foi o mais bonito da partida, tá? Golaço do Pablo, de fora da área, bola no ângulo. O goleiro nem pulou, nem viu de onde a bola foi. E aí tá aí comemorando com o Carlos Alberto. Ambos que jogaram, né, a Série A. O Carlos Alberto pelo Botafogo, que foi campeão. E o Pablo pelo Atlético Paranaense, que caiu, né, para a segunda divisão. Tá aí, golaço do Pablo. Mostrou que tem muita categoria, muita frieza. E que vai ajudar, de certa forma, aí o Sport na temporada de 2025, tá? Vai anotando aí. Quarto gol do Sport. Adivinha de quem? Lene Lobato, tá? Lene Lobato. Jogada construída ali no meio de campo com o Adriel, que acha o Chico, que acha uma bolaça ali pro Dalbert, que ao invés de ser aquele cruzamento burro, né? Não sei por que tá o som do negócio tá voltando sozinho, mas beleza. O Chico acha o Dalbert, que ao invés de fazer aquele cruzamento burro, né? O Dalbert acaba dando aquele toquinho ali pro Lene Lobato, a bola sobra, ele ajeita. 2-0, 4-0 para a equipe do Sport. Tá, e o último gol, mais uma vez, de Pablo. Mais uma assistência do Carlos Alberto, que fez uma partida espetacular aí, o Carlos Alberto, né? Lucas Lima, mais uma vez pelo meio, coisa que eu cansei de dizer. Construindo jogada, Carlos Alberto vai lá, domina e acha o Pablo na grande área. Isso é o jogador inteligente, são isso que é dar profundidade, é isso que é usar um ponta realmente aí esperto, né, inteligente, como é Carlos Alberto, como é Lene Lobato, Barleta se jogar pela ponta direita, Gustavo Maia que precisa de chance, Atencio que precisa estrear. Será que vão estrear o Atencio lá na Paraíba, lá no interior da Paraíba? Enfim, fica aí mais uma crítica, tá? Beleza. Falando de Campeonato Pernambucano, o Sport chega a 12 pontos. Mesma pontuação aí do Maguari. O Maguari que tem um jogo a menos, né? O Sport fica aí a 4 pontos do Santa Cruz. O Maguari ainda enfrenta o Santa Cruz, inclusive. O Sport ainda enfrenta o Náutico. E o Sport vai brigar em tese pela essa segunda vaga aí, tá? Não achem que o Santa Cruz é candidato, favorito aí ao título. Não é. Sabemos que o candidato favorito, mais uma vez, será o Sport. Mas, realmente, o Sport vacilou, né? Primeiramente, nos primeiros jogos com a base, não conseguiu, né? De 9 pontos, só fez 3. E também já perdeu um confronto direto ali contra a própria equipe do Santa Cruz, tá, rapaziada? Se a gente fosse fazer um tier list aqui bem rápido, dos melhores da partida, os regulares e tudo mais, né? Vamos lá. Thiago Couto, para mim, boa partida. Uma partida segura do Thiago Couto, e é isso que a gente espera, que ele ganhe cada vez mais confiança, que ele consiga cada vez mais se firmar na equipe do Sport. Chico, boa partida, tá? Junto com o Antônio Carlos, não tem muito o que falar, principalmente da pré-assistência do Chico no quinto gol da equipe do Sport. O Antônio Carlos também, partida segura. Dalbert, por incrível que pareça, o Dalbert fez uma boa partida, tá? Gostei da partida mais do Dalbert do que o do Matheus Alexandre, que inclusive fez uma partida ruim na minha visão, não foi péssimo, mas fez uma partida muito abaixo aí, tá? Dito isso, Cariús fez uma partida ruim também, mesmo saindo ainda no primeiro tempo, né? Sentindo ali um pouco, mas fez uma partida ruim o Cariús, que deveria ter sido expulso, inclusive, mas isso é papo para depois. Adriel, né? Adriel fez uma partida regular, jogou pouco tempo também. Fabrício Domingues, partida regular para ruim. Faz tempo que o Fabrício Domingues não faz uma partida boa, tá? Precisa voltar realmente a fazer partidas boas. Lucas Lima, todos os gols da equipe do Sport passaram pelo pé do Lucas Lima jogando centralizado. Se o Pepa estava querendo um recado mais claro do que esse, é impossível
mostrou que o cara jogando centralizado, com gente defendendo e ele tendo arranque, né, pique para jogar e para armar jogadas, vai sair boas jogadas. Agora o cara isolado lá na ponta direita dificilmente vai conseguir fazer alguma coisa, tá? Espero que o Lucas Lima aí apareça mais pelo meio. Johan também fez uma partida regular para boa. Eu vou colocar aqui em boa, mas eu vou explicar o porquê depois do Johan. O Tite Ortiz fez uma partida bem ruim na minha visão. Esperava mais. Barleta fez uma partida também, para mim, muito abaixo. E aí eu entendo, o cara estava jogando deslocado na ponta esquerda e tudo mais. Lene Lobato, boa partida. E a gente já vai decidir quem é o melhor em campo. Carlos Alberto, boa partida também. Paciência, mais uma vez, fez uma partida boa para regular. Perdão, de ruim para regular. Falta chegar mais bolas no Paciência, a gente sabe disso. Falta o Paciência ganhar ritmo de jogo. Dessa vez eu vou colocar o Paciência aqui no regular, mas realmente precisa vencer e precisa começar realmente a ganhar essa posição, tá? Senão ele aqui, ó, Pablo, que foi o próximo, que fez uma partida excelente aí na minha visão, vai ganhar a vaga. Inclusive tá voltando também seu Zé Roberto, tá? É bom esse centroavante aí do Sport ficar de olho. Gente, entre Lene Lobato, Carlos Alberto e Pablo, quem foi que fez a melhor partida? Deixa aí nos comentários, mas para mim foi o Lene Lobato com 2 gols, uma assistência, tá? O Carlos Alberto fez um gol de 2 assistências e o Pablo fez 2 gols. Então, o Sport massacrou o Maguari, mas precisava ter convencido um pouco mais, principalmente no primeiro tempo, beleza? Bem, rapaziada, é isso, tá? Se eu fosse escolher um péssimo ali, para mim foi Tite Ortiz. Foi pior do que o Matheus Alexandre, mas tudo bem. O Tite Ortiz ele é um terceiro meio de campo ali e jogou como primeiro volante e muitas vezes segundo volante. Enfim, a análise do jogo é essa. Eu tinha algumas coisas para falar, algumas coisas da diretoria, algumas coisas do trabalho do Pepe. Então tá aí a análise completa do trabalho do Pepe até aqui, do que foi o pós-jogo do Sport 5 Maguari 0. Um abraço para vocês. Volto amanhã com mais notícias. Se Deus quiser, Sport contratando algum volante, porque tá demais, tá? Dia 9 de fevereiro, o Sport não contratou ninguém. Enfim, abraço para vocês e até mais. Fui!